EAD 512, Seminário 1, Modelagem Matemática, Professor Daniel Clark Oren, Grupo Ametista. Alunos desse grupo: Fabiana da Silva, a Joyce Cristina Andrade e Zenilson Santana Amaral. Professor Daniel Clark, Fábio de Mello, tutor presencial, Roberto Alindo, tutor à distância, juntamente com a Fabiane Leocádia. Introdução. A matemática é uma ciência onde se trabalha muito com a abstração. Com a modelagem matemática podemos aplicar muito dos conhecimentos de matemática adquiridos até o estágio do curso em situações práticas vividas no dia a dia. A modelagem matemática é um método de investigação que utiliza a associação das estruturas matemáticas às variáveis e parâmetros de problema dos quais necessita-se conhecer soluções com relativa precisão. Esse procedimento de investigação de modelagem matemática pode também servir como uma possibilidade metodológica para o ensino de matemática, porém é necessário ter o cuidado para que isso não seja apenas uma atividade que procure firmar conceito matemático, mas sim que leve o aluno a aprender e a fazer modelos e também adquirir conhecimentos matemáticos. O tema escolhido para este estudo foi a construção civil, que está presente no nosso cotidiano e demanda de muitos cálculos, quer seja nos projetos estruturais, arquitetônicos, elétricos e hidráulicos, bem como nas previsões de quantidades de materiais e seus respectivos custos. Ao iniciarmos nossa pesquisa, vimos que o assunto é muito amplo e complexo, por isso decidimos pesquisar alguns aspectos sobre a construção de telhados, mais especificamente as tesouras, treliças isostáticas, que servem para a sustentação de cobertura. Suas barras são dispostas de maneira a compor uma rede de triângulos, tornando o sistema estrutural indeslocável. O modelo de tesoura que mais se emprega no Brasil para estruturas de madeira, dos telhados residenciais, é a tesoura inglesa ou rover, conforme vemos na figura 1. Esse modelo é indicado para casos até 18 metros de vão, sendo que para casas com larguras até 10 a 18 metros faz-se necessário confeccionar as tesouras com peças duplas. Além dessa dimensão de vão, a estrutura passa a ser onerosa e alta, razão pela qual deve-se optar por outros modelos de estrutura. A superfície do telhado pode ser formada por um ou mais planos, uma água, duas águas, quatro águas, múltiplas águas, ou por uma ou mais superfícies curvas, arco, cúpula ou arcos múltiplos. A cobertura pode ser de telhas cerâmicas, telhas de concreto, planas ou capa e canal, ou de chapas onduladas de cimento amianto, aço zincado, madeira aluminizada, PVC e fiberglass. As telhas de ardósis e chapas de cobre foram praticamente banidas da nossa arquitetura. A figura 2 mostra alguns modelos mais comuns de telhas cerâmicas. Temos aí na figura 2 a telha francesa, a colonial paulista, a americana e a romana, respectivamente. O ponto do telhado e a relação entre sua altura e a largura ou vão, que varia entre os limites de meio a 1/8, ou seja, de 100 a 25, de 100% a 25% de declividade. De acordo com o tipo de telhas empregado, faz-se necessário adequar o grau de inclinação do telhado. As coberturas executadas em chapas onduladas de cimento amianto apresentam vantagens econômicas, pois necessitam de menor inclinação do telhado, além de dispensar o emprego de ripas e cabos, pois apoiam-se diretamente sobre as teças, permitindo ainda maior distanciamento entre as teças. Os modelos matemáticos desse trabalho foram baseados em um trabalho
plano em 2 águas, para casas de 6 a 10 metros de largura, com a utilização de telhas cerâmicas francesas e colonial paulista, e chapas onduladas de cimento amianto. E como já havíamos dito anteriormente, iremos nos ater apenas aos cálculos relativos às tesouras. Descrição do problema. Com os modelos matemáticos que iremos desenvolver a seguir, procuramos saber qual a quantidade de madeira e o respectivo custo para a construção de uma tesoura simples, utilizando em casas residenciais, cujas larguras variam de 6 a 10 metros. Conforme a figura 3, temos aí a demonstração de uma tesoura rover com a simbologia utilizada no cálculo da sua estrutura, altura, largura. Resolução do problema. Aí começamos a partir desse ponto. Em primeiro lugar, criamos um modelo de cálculo de altura, né, em função da sua inclinação do telhado e da largura da casa, já descrita do beiral. Lembramos que a inclinação desejada varia de acordo com o tipo de telha a ser utilizado. Aí mostramos aí alguns pontos, a altura, a largura, a aplicação da regra de 3, né, e assim por diante. Em seguida, nos próximos slides, mostraremos passo a passo a distribuição de todos os cálculos, para que o leitor possa ter uma ampla visualização de como chegar, né, de fácil modo, aplicando aí as regrinhas já utilizadas e todos os softwares que a gente resolveu utilizar. Para facilitar na simulação do módulo matemático, a partir de dados numéricos, permitindo comparativos entre alguns tipos de telhas empregadas na construção residenciais e suas respectivas variações de inclinação, utilizamos o aplicativo MATLAB. Para isso, criamos um organograma que apresentamos a seguir. E esse organograma, vamos desde do início, dados de entrada, lançamos todos os dados de entrada, até a saída dos dados lá no final do organograma. A figura 7, o organograma, para cálculo do modelo de aplicativo MATLAB, com auxílio desse programa, fazemos algumas simulações quanto à inclinação ideal para cada tipo de telhado. Aí vimos descrito aí a largura da casa, o tipo de telha, se ela é colonial, se ela é francesa, se ela é cimento amianto, as suas metragens e seus respectivos custos. O gráfico abaixo nos fornece uma visão de que o tipo de telha e a consequente inclinação do telhado tem a influência no custo e na fabricação de uma tesoura, e que as telhas de cimentamento apresentam vantagens econômicas, pois necessitam de menos inclinação. Simulamos ainda o comportamento do custo em relação às inclinações dos telhados, e conforme gráfico abaixo, vimos que essa variação é praticamente linear. Com a telha de fibrocimento, a inclinação é quase zero e, respectivamente, o custo é muito mais baixo. Concluímos então o nosso trabalho, né, apresentando aí a conclusão final. Os modelos matemáticos foram criados de tal forma que, com exceção das diagonais de tesoura D1 e D2, as partes possam ser calculadas com os dados iniciais referentes aos comprimentos das tesouras e a inclinação desejada, e a largura das suas guias. Já no programa que fizemos utilizando o MATLAB, usamos a sequência onde cada fórmula utiliza resultados da anterior para simplificar a digitação, para que os cálculos com utilização dos modelos resultassem em uma aproximação confiável. Consideramos nas medições sempre o lado extremo da peça a ser calculada, considerando inclusive que as peças poderão ficar sobrepostas ou serem empregadas umas às outras, como podemos ver na figura 6. Pelos resultados obtidos, podemos observar que a inclinação do telhado implica na quantidade de madeira a ser utilizada para a construção das tesouras, bem como respectivos custos. Cada tipo de telha a ser escolhido em função da sua característica tem uma recomendação específica no que diz respeito à declividade da estrutura. Esse trabalho
foi de grande proveito para nós, pois nos deu uma ideia de como podemos explorar a aplicabilidade da matemática nas situações do dia a dia. Foi fascinante ver como, através de um tema como a construção civil e ainda mais uma pequena parte, utilizando apenas uma pequena parte da casa, que é a tesoura do telhado, podemos utilizar vários conhecimentos matemáticos, como regra de 3, teorema de Pitágoras, radiciação, trigonometria, geometria e outros mais. Por outro lado, tivemos a oportunidade de explorar um pouco mais os recursos tecnológicos que temos, como por exemplo o software Excel. A partir dessa experiência, temos mais uma ferramenta que pode ser utilizada como estratégia de ensino, pois ele leva em conta os interesses e necessidades práticas da comunidade e pode ser um caminho para despertar nos alunos o interesse por tópicos matemáticos que ainda desconhecem, além de aprenderem a arte de modelar matematicamente. Esse método conduz também a um trabalho de natureza interdisciplinar, o qual requer diálogo constante com as outras áreas de conhecimento. Entendemos que existe um campo muito amplo para ser explorado em relação a esses assuntos. Seria importante podermos dar continuidade nesse trabalho e em outros momentos onde poderíamos desenvolver outros modelos matemáticos que fossem úteis nas demais etapas da construção civil. Outros pesquisadores poderão também se aprofundar mais, descobrindo novos modelos mais precisos para a apuração dos valores. Encerramos aqui a apresentação do nosso trabalho, deixamos aí as referências bibliográficas, né? Obrigado e boa noite a todos.